Olha, falar sobre ética, má conduta na pesquisa, às vezes é um pouco desconfortável, né? Sim, não é um tema leve. Pois é, mas hoje a ideia é justamente essa. Vamos tentar jogar uma luz num ponto super importante e que às vezes dá nó na cabeça: o plágio. A gente está com material aqui, um capítulo de livro que entra a fundo nessa questão. Aham. O nosso papo aqui então vai ser para entender melhor o que realmente é plágio na academia. Vamos ver que não é só o copiar e colar, né? Tem umas formas mais disfarçadas. Exato. E claro, vamos falar do que acontece com quem comete isso, as consequências, que são bem reais. É fundamental discutir isso. Esse material que a gente está usando, ele serve meio como um guia, sabe? Especialmente para quem está começando na pesquisa. Ah, legal. Ele tenta detalhar não só a cópia óbvia, mas as nuances, a gravidade mesmo do plágio e até situações que geram dúvida. Nossa missão aqui é tentar extrair o essencial disso tudo. Ok, vamos desempacotar isso. Para começar, por que o plágio é um negócio tão sério assim? Qual o peso disso na pesquisa? Olha, a gravidade vem de vários lados. O material define plágio de um jeito bem amplo, tá? Não é só pegar texto de outro. Certo. É também se apropriar de ideias, de teorias, ou até inventar dados, manipular informações para parecer que são suas ou de outra fonte. É uma quebra de confiança na base da ciência, né? Imagino que as consequências vão bem além de tirar uma nota baixa, então. Ah, sem dúvida, o impacto é profundo. Primeiro, tem a questão ética, que já é séria por si só. Claro. Mas aí vem o dano à reputação, que pode ser para sempre. Pensa nas sanções, suspensão, expulsão da universidade, perda de registro profissional. Nossa, e isso não afeta só a pessoa. Afeta os coautores, a credibilidade da instituição. Uma carreira inteira pode ir para o espaço. Isso de afetar coautores é algo que talvez a gente não pense logo de cara. A responsabilidade vira de todo mundo, mesmo sem querer. Exatamente. Ser coautor significa que você meio que valida aquele trabalho, né? Se uma parte tem plágio ou fraude, a mancha se espalha. E as instituições, tipo universidades, agências de fomento, as próprias revistas científicas, elas investigam as denúncias, tá? Elas vão atrás mesmo. Vão. E se comprovarem o plágio ou a fraude, a ação comum é a retratação do artigo. Retratação. O que é isso exatamente? Significa que o artigo é oficialmente retirado. Ele continua lá, mas com uma marca, uma nota explicando que foi retratado por plágio, por exemplo. E isso vira informação pública, não fica escondido. Caramba, então a exposição é real mesmo. O texto que a gente está vendo cita exemplos disso, né? Cita sim. E são casos que deram o que falar. O material menciona as situações divulgadas pela FAPESP aqui no Brasil. Lá em 2014 e 2017, os nomes foram publicados. Sério? Sim. E fora daqui também. Cita um físico francês que saiu na Science em 2017. Mais recente, a revista FAPESP falou de um pesquisador japonês de câncer de mama em 2023. E até a Forbes, em 2024, trouxe um caso de Harvard, de um pesquisador que estudava, olha que ironia, honestidade. Não acredito. Estudava honestidade e... Pois é, acabou envolvido em questões de má conduta. Que situação. E o que geralmente acontece com essas pessoas depois que o caso estoura? Olha, o texto indica o mais provável. A pessoa perde o emprego e, o que é crucial, perde o acesso a dinheiro para pesquisa futura. Ah, o financiamento. Muito alto. Pesadíssimo. E o que leva alguém a correr um risco desse tamanho? O material fala sobre as causas? O que é fascinante aqui é tentar entender o contexto, né? Sem justificar, claro, mas para entender. O capítulo fala muito da pressão enorme para publicar que existe na academia. O famoso publique ou pereça. Ah, sim, o publish or perish. Isso. E essa pressão pega todo mundo, viu? Desde o aluno de mestrado, doutorado, que está montando o currículo, até o professor titular, que precisa de verba de promoção. A competição é brava. É, isso a gente ouve bastante mesmo. Pois é. E o texto argumenta que, infelizmente, para alguns, poucos, essa pressão vira um peso tão grande que o plágio ou outras fraudes parecem um atalho, sabe? Uma forma de acelerar a carreira, de bater meta. É uma falha da pessoa, claro, mas que está dentro de um sistema que tem lá seus incentivos complicados. Faz sentido pensar por esse lado.
E o autor desse capítulo, ele teve alguma experiência pessoal com isso? Ele conta uma história bem próxima. Uns colegas de trabalho dele tiveram um artigo inteiro, o trabalho todo, copiado por outro grupo. Copiado na cara dura. Exato. O texto original até mostra uma imagem lado a lado da primeira página do artigo deles e da cópia, para ver como era igual. É um exemplo de como o plágio pode ser descarado mesmo. Chocante. E falando em choque, tem aquele caso do e-mail que o autor recebeu. Nossa, aquilo... Ah, sim. Esse é um caso que, assim, parece mentira, mas mostra um lado bem esquisito da coisa. O autor compartilhou um e-mail anônimo que ele recebeu. O que dizia? Era uma proposta bizarra. Ofereciam posição de autor ou coautor em artigos que já estariam prontos, sabe? Em troca de um voucher de desconto para publicar na editora MDPI. Espera aí. Vender lugar de autor, trocado por um desconto? Isso. A MDPI é uma editora grande, de acesso aberto, onde os autores pagam para publicar. O e-mail falava algo tipo assim, em inglês no original, mas a ideia era: oi, pesquisadores, temos artigos em várias áreas. Se você tiver um voucher da MDPI, para cada voucher de $1.000, a gente te dá uma posição de graça num artigo nosso. Posições disponíveis. Primeiro autor, segundo autor, basicamente vendendo autoria. Gente, que surreal. Isso transforma a autoria, que deveria ser por contribuição intelectual, em mercadoria. Exatamente. O material usa esse exemplo para mostrar duas coisas. Primeiro, a revolta que isso causa, né? Fere a ética de um jeito absurdo. Totalmente. E segundo, como o próprio autor comenta, dá uma certa tristeza ver que tem desvio de conduta grave na academia, como em qualquer outra profissão. Esse caso extremo ajuda a gente a entrar na discussão das formas mais comuns de plágio, aquelas que talvez sejam mais perigosas por serem mais sutis. Entendi. Depois de um exemplo desses, a gente fica pensando, onde mais o plágio pode estar escondido? Como eu sei se algo que parece ok e, na verdade, já passou do limite? O texto ajuda nisso? Ajuda sim, e essa parte é chave. O capítulo busca umas diretrizes de universidades conhecidas para clarear essa área cinzenta. Cita, por exemplo, a Indiana University. Eles listam situações onde você tem que citar. E olha só como é amplo. Manda aí. Primeiro, usar as palavras exatas de outra pessoa, mesmo que sejam poucas. Segundo, usar as ideias, opiniões ou teorias de outra pessoa, mesmo que você reescreva com as suas palavras. Terceiro, parafrasear as palavras, ideias, opiniões ou teorias de outra pessoa. Quarto, usar fatos, estatísticas, gráficos, tabelas que não sejam de conhecimento geral ou do seu próprio trabalho. Ok. E quinto, até mesmo usar materiais que outros coletaram ou compilaram sem dar o crédito. Ou seja, vai muito além de copiar frase inteira. Pegar ideia, mesmo reescrita, já conta. Conta. E para reforçar, o texto também fala das regras do Writing Center, da UNC, a Universidade da Carolina do Norte. Eles batem na tecla que tem que citar mesmo se você usar aspas para citação direta, isso é óbvio, mas precisa da referência completa. Certo. Mesmo se você só troca umas palavras por sinônimos. Mesmo se você parafraseia totalmente a ideia com suas palavras e sua estrutura. Mesmo assim. Mesmo assim. Ou se a sua frase tem mais pensamento seu, mas ainda se refere à ideia central de outra pessoa. Ou até se você menciona o nome do autor na frase, tipo, como diz fulano, mesmo assim precisa da referência completa lá no final ou no rodapé. Entendi. A regra então ficou na dúvida, melhor citar. Mas essa história da paráfrase parece o ponto mais delicado, né? O que é parafrasear direito versus o que ainda pode ser plágio? Aqui é onde fica realmente interessante e onde muita gente boa acaba escorregando, às vezes sem querer. Parafrasear bem dá mais trabalho do que parece. O manual da UNC, que o texto cita, deixa bem claro o que não é parafrasear direito. O que não é? Não é só trocar umas poucas palavras na frase original, não é só mudar a ordem das frases ou a estrutura, se a maioria das palavras continua igual. E também não adianta só pegar umas palavras-chave e trocar por sinônimo, mantendo o resto igualzinho. Então, qual é a mágica?
Como faz certo? A paráfrase de verdade exige primeiro que você entenda completamente a ideia original. Depois, você tem que conseguir explicar essa ideia com as suas palavras e a sua estrutura de frase. Tem que ficar bem diferente do original, mas ainda dizendo a mesma coisa, o mesmo sentido. Ok, entendi a ideia. E o ponto crucial, mesmo depois de fazer esse trabalho todo de reescrever com a sua cara, você ainda precisa citar de onde veio aquela ideia original. Isso me lembra uma coisa que o material chama de plágio mosaico. O que é isso? Ah, isso é muito importante. O plágio mosaico é quando alguém monta um parágrafo ou até um texto inteiro, meio que colando frases ou trechinhos de várias fontes diferentes. Às vezes a pessoa até muda uma coisinha aqui, outra ali, e pode até citar as fontes no final. Ué, mas se tá citando as fontes, não tá certo. O problema é que, mesmo citando, a costura do texto, a organização das ideias e boa parte das palavras não são da pessoa que está escrevendo agora. Ela só está montando um quebra-cabeça com peças dos outros, um mosaico. A escrita acadêmica espera que você elabore seu argumento, sua descrição, com a sua voz, usando as fontes para apoiar e não só fazendo uma colcha de retalhos de citações. Ah, entendi. Mesmo citando se o parágrafo é só um monte de cópia remendada, ainda é plágio. Exato. O material diz isso com todas as letras. Você precisa parafrasear todas as ideias e informações que pegou de outros, usando suas palavras, sua estrutura, e aí sim citar de onde veio. Faz sentido. O texto até comenta rapidinho sobre usar a inteligência artificial para ajudar a parafrasear. Diz que pode ser útil para dar umas ideias, mas tem que ter um cuidado enorme para garantir que o resultado final seja seu mesmo e não só uma maquiagem do original. E claro, dá o crédito certo. A responsabilidade final é sempre de quem assina, né? Do autor humano. Total sentido. E saindo um pouco do plágio de texto e ideia dos outros, o material fala de autoplágio. Isso soa estranho. Como assim plagiar a si mesmo? Esse conceito pega muita gente de surpresa, mas é sério. O capítulo fala de duas formas principais. Quais são? A primeira é a reutilização de texto. Imagina um grupo de pesquisa que usa sempre a mesma metodologia bem complexa. É normal que a descrição dessa metodologia apareça em vários artigos do grupo, certo? Sim, parece lógico. Só que simplesmente copiar e colar essa descrição de um artigo antigo para um novo, mesmo sendo do mesmo autor ou do mesmo grupo, é considerado autoplágio por muitas editoras. Mas por quê? O texto é deles. A lógica por trás disso, tanto ética quanto editorial, é que cada publicação nova tem que trazer algo substancialmente novo, original. Reusar blocos grandes de texto, mesmo descrevendo o próprio método, pode meio que inflar a produção científica, dar a impressão de mais novidade do que realmente tem. Entendi. A recomendação é que mesmo essas partes sejam reescritas, parafraseadas a cada artigo novo, adaptadas para o contexto daquele trabalho específico. E, claro, citar o trabalho original onde o método foi descrito pela primeira vez em detalhes, se for o caso. Certo. É uma questão de ser transparente sobre o que é realmente novo ali. E a segunda forma de autoplágio? A segunda é a reciclagem de resultados. Essa é vista como bem mais grave, quase uma fraude mesmo. É quando dados, figuras ou conclusões de um trabalho que já foi publicado são apresentados de novo em outro artigo como se fossem inéditos. Talvez com uma análise um pouquinho diferente ou misturado com uns poucos dados novos. Ah, isso é grave mesmo. Muito grave, porque engana todo mundo sobre o quanto a ciência realmente avançou naquele ponto. Claríssimo. E já que você falou em figuras, essa é outra área que dá pano para manga, né? Eu posso pegar um gráfico, uma imagem de outro artigo e usar no meu trabalho contando que eu cite a fonte? Opa, aí mora o perigo. Essa é uma armadilha clássica. O material que a gente está vendo é bem direto nisso. Copiar uma figura de outro artigo ou até adaptar uma figura, tipo traduzir legenda, mudar cor, juntar pedaços de figuras diferentes, geralmente não pode sem autorização explícita da editora que tem os direitos autorais da publicação original. Peraí, como assim? Então só colocar lá na legenda fonte fulano de tal 2020 não adianta, preciso de uma permissão formal. Exatamente isso. A citação diz de onde veio a ideia e a informação, mas a permissão é sobre o direito de reproduzir aquela imagem.
E esse direito normalmente é da editora. Não dos autores originais, eles costumam transferir esses direitos quando publicam. Nossa, Então, copiar ou adaptar sem essa permissão escrita é violação de copyright e, na academia, é visto como plágio ou má conduta. caramba, isso muda muita coisa. Imagino que isso deva acontecer direto em trabalhos de revisão, tese, dissertação, onde a gente junta um monte de imagem. Exatamente. É super comum nesses trabalhos. E a orientação do capítulo é clara. Tem que pedir autorização formal para a editora original. Hoje em dia, muitas editoras até facilitam isso. Tem links tipo Get Permissions ou Request Permissions na página do artigo online. Ah, entendi. Mas é um processo que pode demorar um pouco. Então tem que fazer com antecedência, né? Não dá para deixar para a última hora. E depois que eu consigo a permissão, como eu indico isso no meu trabalho? Boa pergunta. Quando você for usar a figura, seja ela copiada igualzinha ou adaptada, a legenda tem que ter duas coisas. Primeiro, a fonte original completa, autores, ano, revista, tudo certinho. E segundo, tem que dizer que a permissão foi concedida. Como eu escrevo isso? O formato exato pode variar um tiquinho dependendo da revista onde você vai publicar. Mas o material dá um exemplo. Cita um artigo de O'Neill e outros de 2015. Para uma figura adaptada, eles colocaram algo tipo adaptado com permissão, de nome da editora, copyright ano. Se a figura fosse reproduzida inteira, sem mudar nada, seria reproduzido com permissão de nome da editora, copyright ano. É essencial ter essa informação da permissão ali. Ufa, quanta coisa importante. Acho que vale a pena a gente dar uma amarrada rápida em tudo isso. Falamos bastante hoje. Verdade. Vimos que plágio é bem mais que só copiar texto, né? Pega ideia, pega dado, pega figura. E as consequências, nossa, podem acabar com uma carreira e ainda te expõem publicamente. Exato. Falamos muito sobre citar direito e principalmente sobre parafrasear do jeito certo, que não é só trocar palavra, tem que reescrever mesmo. Lembramos do tal plágio mosaico Sim. e do autoplágio, tanto de texto quanto de resultado, e essa questão crucial das figuras. Não basta citar, tem que ter permissão da editora para usar ou adaptar. É isso aí. E tudo isso naquele contexto da pressão para publicar, que a gente sabe que existe, mas que nunca justifica esses desvios. Perfeito. Foi uma conversa densa, mas muito necessária. E entender essas regras, essas nuances, não é só para quem escreve artigo, né? Não mesmo. No fundo, isso tem a ver com a integridade da informação que todo mundo consome e compartilha. É sobre respeitar o trabalho intelectual dos outros e valorizar a contribuição que é genuína, que é honesta. São valores que valem para muito além da academia, na verdade. Então, o que tudo isso significa? Para mim, talvez signifique que produzir conhecimento exige uma atenção ética constante, sabe? Um compromisso firme com a honestidade intelectual, tanto de quem faz a pesquisa, quanto de quem avalia e usa essa pesquisa. Concordo totalmente. E isso levanta uma questão importante para a gente pensar daqui para frente. Qual? O material falou de leve sobre usar IA para ajudar a parafrasear, mas com aquele alerta, né? Sim, de ter cuidado. Agora, pensando no futuro, essas inteligências artificiais estão ficando cada vez melhores em gerar texto, em reescrever, com uma cara muito humana. Como isso pode complicar ainda mais as coisas? Será que isso vai redefinir ou pelo menos dificultar muito a gente saber o que é plágio? Que dilemas éticos novos essa era da IA generativa pode trazer para todo mundo? Pesquisadores, universidades, editoras. Fica aí a pulga atrás da orelha para a gente continuar pensando sobre isso.